Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos dê força, poder, saber, posições e grandeza. Que o Senhor, meu Deus, nos ame verdadeiramente, na palavra de Jesus. A Igreja Pentecostal Voz de Deus liberta. Estamos aqui. Vou ler o livro de Isaías, uma passagem aqui para você. Está triste, pai? Não. Curou de uma pisa, foi? Não, parece. Deixa apanhar não. Nós vamos nós dois, devido às pancadas. Isaías 66, capítulo 15. Presta atenção que Deus fala, viu? Rapaz, foi incrível. Quando eu olhei aqui, eles falam, o que ele diz? Porque és que o Senhor virá em fogo. Deus vai virar em quê? Vai vir em quê? Em fogo queimando, e seus carros de guerra com tempestades para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chama de fogo. Isaías ainda ou Jeremias? Não, estou lendo aqui Isaías, uma passagem que Deus mandou ler aqui. Agora vamos para Jeremias. Gente, quem estiver me observando, leia a palavra, pega a Bíblia, gente. Gente, pega essa bendita Bíblia, porra, pega e vai estudar, Tá ouvindo? Cuidado, minha gente, que vocês vão para o inferno. E o inferno de Deus é quente, é fogo. Ele disse ontem na palavra, não foi, irmão? Ele disse na palavra mais assim: eu vou vir queimando. Aqui, porque és o que o Senhor virá em fogo. Não é Jesus que vem julgando ninguém não, velho. É Deus. Essa palavra de Jesus pode esquecer. Quando ele diz assim, Jeremias, o chamado de Jeremias, capítulo 1. A palavra de Jeremias, filho de Eniquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Anã e rei de Judá. A palavra de quem? De Deus. Veio a ele, veio falar, como a palavra quer dizer, veio dizer a ele o que vai acontecer. Veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedaque, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao asilo. 4, capítulo 1, versículo 4. A palavra do Senhor veio me dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já conhecia. Quer dizer, Deus conhecia ele antes dele ser o quê? Gerado. Não só Jesus, não. Muitos outros que tem que ser estudado, viu, velho? Antes de você nascer, eu consagrei. Olha, vê o que ele está falando comigo. Aqui ele já falou para mim, viu? Olha, preste atenção. Jeremias já foi consagrado no ventre da mãe dele, não é minha não, da dele. No ventre materno, eu já conhecia. Antes de você nascer, eu o consagrei. Eu fui consagrado no ventre da minha mãe. E constituí profeta às nações. Então eu disse ao Senhor Deus: és que não sei falar, porque não passo de uma criança. Quer dizer,
eu tentava falar, eu tentava dizer ao povo, como Jeremias tentava, e não conseguia, porque eu era o quê? Uma criança. Capítulo 1, versículo 7. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque toda a quem eu enviei, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Quer dizer, Deus está mandando a gente falar tudo que Ele mandar. Nesse negócio, não vou falar porque vai atingir fulano, não tem nada com isso. Tem que falar. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Ele está com quem? Ele está com a gente. Diz quem? O Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse. Quer dizer, o Senhor estendeu a mão e tocou na boca de quem? De Isaías, de Jeremias. Como ele tocou na minha boca também, quando eu estava dormindo no quarto da minha mãe, eu era pequeno, e eu no escuro vi o quarto esclarecer todinho, e um homem de branco, com as coisas aqui no braço, botou a mão em cima de mim assim, que ele nem podia subir e nem descer, nem falar, nem ir e nem vir. És que ponho as minhas palavras na sua boca. Hoje eu estava na feira, mais a Bispo Simone, e eu metendo o pau, pregando para o povo. E falando, e o povo começou a ouvir, e começou a rodear, e meu amigo já está bom de cair fora. Já falei muito, vamos cair fora, porque o santo é de barro. Veja, hoje eu constituí sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar, derrubar, para destruir a ruína e também para edificar plantas. Está vendo aí, Simone? Ó, a visão do ramo de amendoeira, capítulo 1, versículo 11. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, a palavra de quem? De Deus. O que você está vendo, Jeremias? Respondeu, vejo um ramo de amendoeira. Capítulo 12, versículo 12. O Senhor me disse, você viu bem, porque eu estou viajando para que a minha palavra se cumpra. Quer dizer, quem vai se cumprir é a palavra de quem? De Deus. Não é a nossa palavra. Por isso que vocês ficam olhando para mim assim, e talvez pode achar até eu chato, não tem problema. Pode achar. Mas o problema é quando eu abro a boca, é porque Deus me manda eu falar. E eu aprendi uma coisa, meu irmão. Não mentir. Já não mentia. E depois que eu comecei a ler a palavra, que eu estou tentando obedecer a lei. Tentando. Não é dizer eu obedeço, não. Estou tentando. A visão da panela. Capítulo 1, versículo 13. Outra vez a palavra do Senhor veio a mim dizendo, o que você está vendo? Eu respondi, vejo uma panela fervendo, cuja boca se inclina no monte para cair. Quer dizer, qual é essa panela que ele está falando aqui, para vocês que têm entendimento?
é um vulcão na boca do mundo. Está o quê? Fervendo. Tem que saber traduzir. Então o Senhor diz, capítulo 9, versículo 14. Então o Senhor diz: no norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois és que convoco todas as tribos dos reinos do norte. Diz o Senhor: eles verão e cada reino poderá o seu trono, perderá o seu trono. Entrada, pois, portões de Jerusalém, contra todas as suas maravilhas ao redor, de contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores dessa cidade, por causa de toda a maldade deles, pois me abandonaram, queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das mãos, das suas próprias mãos. Quer dizer, o povo estão deixando de adorar a Deus para adorar quem? Os ídolos, as imagens. Você, Jeremias, prepare-se, vá e desça-lhe tudo que eu ordenar. Você não se ausente por causa deles, para que eu não tenha de fazer com que você fique assustado na presença deles. Quer dizer, Deus mandou fazer uma missão e Jeremias foi. Se Deus disser hoje, levanta daqui e vai embora, como ele já fez, vai embora para São Paulo. Fazer o quê? Não sei, estou mandando você. Eu tenho que ir. Posso chegar lá, bater e voltar, mas eu tenho que ir. Quanto a mim, és que hoje ponho você por cidades fortificadas, por colunas de ferro, por muralhas de bronze, contra todos os países, contra o rei de Judá, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes, contra o seu povo. Contra quem? Seus sacerdotes. Por que contra os sacerdotes? Porque não estão pregando o Evangelho de Deus. É o que está acontecendo hoje. Deus vai vir contra eles, contra nós, se nós não tivermos pregando o nome de Deus. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-los, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Diga amém. Amém. O amor de Deus e a rebeldia do povo. Repara quanto o povo é ruim. Deus era ajudando, Deus era fazendo, Deus era brigando, Deus era mandando o rei, Deus era mandando fazer aquilo outro, e o povo não o quê? Não acredita. Não é a mesma coisa de hoje ou não? É. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: vá e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembra-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, do como você me seguia no deserto, nenhuma terra que não é semeada. Por que essa terra não era semeada? Porque era uma terra de deserto. Não dava o quê? Nada. Israel era consagrado ao Senhor. Era as primícias da sua colheita. Todos os que os devoraram se
fazia culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Quer dizer, se você faz as coisas erradas, o mal vai vir para cima de você. Não adianta querer esconder. Não. Estudem, olha, escutem a palavra do Senhor. Ô casa de Jacó, todas as famílias da casa de Israel. Quer dizer, Jacó é quem? Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça os pais de vocês a acharam em mim, para que se afastassem de mim. Olha aí. Olha aí. Quantas pessoas de vocês se afastaram de mim, da igreja? Vocês, tem muita gente que está me ouvindo. Aí eu pergunto, diz o Senhor, que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim? Qual foi a injustiça que eu fiz? Qual foi o mal que eu fiz? Pregar o Evangelho? Esse é o mal? Seguindo os ídolos sem valor, se tornando eles mesmos em valor. Quer dizer, os ídolos não têm valor, os santos, e eles tornando eles mesmos em quê? Sem valor. Eles não perguntaram onde está o Senhor, que nos tirou da terra do Egito, nos guiou pelo deserto, por uma terra árida, cheia de covas, por uma terra de sequidão, sobre da morte, por uma terra em que ninguém passava, na qual não morava ninguém. Vou repetir, viu? Vou repetir, preste atenção no que ele está dizendo aqui. Ele não perguntou onde está o Senhor, que nos tirou da terra do Egito, nos guiou pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão, sobre do monte, por causa da terra em que ninguém passava, nem lugar nenhum morava ninguém. Quer dizer, Deus retirou esse povo da mão do faraó, que é Israel, que é Moisés. Ele diz assim, ó, presta atenção. Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês consigam o seu fruto, as suas coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Quer dizer, Deus trouxe esse povo para a terra dele, para trabalhar, que dava fruto, dava leite, dava bode, dava tudo. Foi o que os homens fizeram? Contaminaram, acabaram. Os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor. Os que tratavam da lei, ó. Eles tratavam de quê? Da lei. Não me conheceram. Os pastores se revoltam contra mim. O que é que os pastores estão fazendo aí? Se revoltando contra Deus e pregando Jesus. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. Quer dizer, eles estão andando atrás de coisas que não têm proveito nenhum para quem? Para Deus. Infidelidade sem igual. Quer dizer,
o povo hoje é infiel, sem que, sem qual, não é isso? Portanto, ainda entrarei em litígio com vocês, diz o Senhor. Antes com os seus filhos, dos filhos de vocês, entrarei em litígio. Quer dizer, ele vai entrar em discórdia com a gente. Vão até as terras do mar de Chipre e veja, mande mensageiros e queda e sobrevém com a tentação. Veja se já aconteceu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fosse Deus de verdade, mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Quer dizer, o povo deixaram de servir a Deus para servir a quem? A quem? Para servir a imagem de escultura e outras religiões. Fiquem espantados com isto. Os céus fiquem aborrecidos, cheio de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo comete dois males: abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas, cisternas rachadas que não rende as águas. Quer dizer, o povo, aquilo que a gente estava falando ali nesse ano, está vendo? Deus respondeu. Por acaso de Israel é escravo, o seu servo nascido em casa, porque estão veio a ser prezar de outros. Os leões novos rungiram contra ele, levantaram a sua voz, fizeram da terra de Israel uma desolação. As suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Quer dizer, Deus entregou tudo de bom na mão deles. E foi o que eles fizeram? Destruíram. O que é que vocês estão fazendo, povo, hoje? Destruindo o nome de Deus, a palavra de Deus. E quem fala a verdade não presta. Antes, os moradores de Nefim e de Trafim raparam o altar, o alto da cabeça de Israel. Porque acaso isso não aconteceu com você? Porque você abandonou o Senhor, o seu Deus, quando Ele guiava pelo caminho. Quer dizer, Deus está dizendo aqui que nós abandonamos Ele, quando Ele começa a guiar a gente pelo caminho o quê? Certo. E agora, que lucro você terá indo ao Egito? Para beber água de Nilo, ou indo à Síria para beber as águas do Eufrate? Eufrate, é um rio, viu? A sua própria maldade castigará as suas infidelidades, o repreenderão. Saiba, pois, veja como o meu guardão amargo deixa o Senhor, seu Deus, e não ter temor de mim, diz o Senhor. Quer dizer, muita gente não tem o temor de quem? De Deus. Concorda comigo? Ou eu estou errado?
Se eu estiver errado, pode falar. O Senhor dos Exércitos. Quer dizer, quantas pessoas estão aqui, irmão Luiz? Eu falando, fulano, escuta, fulano, tem paciência. Porque a obra de Deus não é a obra nossa, não. A de Deus é na hora dele. Ele é quem diz, não é a gente. Ó, eu profetizei para esse irmão aqui de um carro novo. Aí fica a gente, cadê o carro? Deus mandou eu falar. Não mandou eu dizer tal dia o carro não. Mandou eu dizer? Não. De jeito nenhum, porque a hora de Deus é a diferença da gente. E Israel adorou Baal. Quer dizer, Israel deixou de adorar quem? A Deus. Porque há muito tempo quebrou o seu jugo, quebrou o seu jugo e rompeu as ataduras que o prendia. Mas você disse, não quero te servir. Não quero o quê? Te servir. Pois em todos os mandamentos, debaixo de todas as árvores, frotasses. Você se deitava e se prostituía. Você se deitava e você fazia o quê? Se prostituía. Eu mesmo plantei com videira excelente da menita, mas pura como então você se tornou uma planta degenerada, como de videira brava. Quer dizer, eles passaram para ser uma planta de uma videira boa, produtiva, para ser o quê? Uma videira mal. É como vocês estão acontecendo com vocês. Vocês estão passando da palavra de Deus com uma coisa errada. Você está deixando de ouvir o nome de Deus, as coisas de Deus, para ouvir a coisa dos homens. Aí você se lasca. A realidade é essa. Mesmo que você se leve com salitre e use muito sabão, ou repare, mais que você se lave com salitre, o que é salitre, Simone, hoje? Sol. Não sola. Use muito sabão a manchar da sua iniquidade. A mancha da sua indignidade continua diante de mim, diz o Senhor Deus. Não adianta você fazer as coisas errada, e depois ir para os pés e dizer, eu estou santo. Ah não, velho. Sujeira não se esconde para Deus não, viu, velho? Como é que você pode dizer, não estou manchada, nem fui atrás de Boali, vejo os seus restos no vale, reconheça o que você fez. Você é como uma jovem camela de pés ligeira que anda zigue-zague pelos caminhos. Você é como uma jumenta selvagem, acostumado no deserto, e que no ardor do cio fareja o vento. Quer dizer, muita gente aí está como uma jumenta que está, essa palavra, vou logo dizer, abrir o verbo, viçando. Ai, a palavra aqui. Sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Só de palavras diferentes. Mas é o mesmo significado. Não se converte com seu esposo, nem com sua vida. Quando ele diz, quem a impedirá de satisfazer o seu desejo? Quem?
Ninguém. Quando ele diz assim, ó, os que procuraram e não têm fadiga-se, no mês dela o acharão. Quer dizer, não adianta. Quando errou, parte para o erro, não tem quem segure. É o que eu estava dizendo a meu filho aqui hoje, ao Nivaldo. Para não cair numa confusão. Evite andar por aí com os pés descalços. Não deixe a sua garganta com sede. Mas você diz, não, é inútil, porque eu amo os estranhos. E é estranho deles que eu vou. Isso é Jeremias falando, viu? Como um ladrão se envergonhar quando o apanha, sem ficarão envergonhados. Os da casa de Israel, os seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes e seus profetas. Quer dizer, vive envergonhado porque vive roubando o quê? Os outros. Olha aí, crentes, segura a pancada. Ó. Eles dizem, um pedaço de madeira você é o meu pai, e a pedra você me diz a luz, pois me virará as costas e não o rosto. Mas na hora da angústia diz, levante e salve-me. Onde estão os deuses que vocês fazem para vocês mesmos? Quer dizer, você só se lembra de Deus, só corre para Deus quando o negócio aperta. Quando o negócio para de apertar, você vai para outros deuses. Aí não dá certo, vem para o Deus real. Onde estão os deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Ele pergunta, onde é que está? Onde é que está aquele Deus que você está orando, está buscando, está querendo? Cadê ele? Hein, gente? Cadê ele? Quero água aí, por favor. Cadê ele? Entendeu? Cadê a Maria que vocês adoram? Cadê o João que vocês adoram? Cadê ele? Nem não é para ser adorado, nem Jesus. Para ser adorado sou eu, Deus. É para a gente respeitar, mas adorar. O próprio Jesus disse, quando ele disse, eles que se levantem e se que ponham, salve-nos, e na hora da calamidade. Na hora da calamidade, Deus chama por quem? Na hora da desgraça, da miséria? Chama por quem, gente? Por Deus. E é por Deus. Por que não chama por Madre Terezinha do Calcutá? Por que não chama por isso, por aquilo outro? Hein? Porque nada disso presta, só tem um que serve. É Deus. Porque os seus deuses, Judá, são todos quantas as suas cidades. Bota aí, para não bater aqui. Tem que beber água porque não aguenta. Bora lá. Porque seus deuses, Judá, são tantos quantos as suas cidades. Porque você quer discutir comigo? Quer dizer, vocês querem discutir com quem? Com Deus? Todos vocês transgrediram contra mim, diz o Senhor. Quer dizer, todos nós discutimos e não acreditamos em quem? Em Deus. Olha o que ele está dizendo.
versículo 2, capítulo 30. Capítulo 2, versículo 30. Vão castiguei, olha, em vão castiguei os filhos de vocês. Quer dizer, eles castigam nossos filhos por causa da nossa indignidade com Deus. Ele não aceitará a minha disciplina. Olha aí, você não aceita a disciplina de quem? De Deus. Como leão destruidor, a espada que está na mão de vocês devorou os seus profetas. Qual é a espada? A Bíblia está na nossa mão. Vocês, desde a geração, consideram a palavra do Senhor para que eu tenha sido um deserto para Israel, ou uma terra de mais espaço, escuridão, porque então o meu povo diz: somos livres para fazer o que queremos. O que o povo diz? Que é livre para fazer o que quiser, e não é: jamais voltaremos para ti. Por acaso uma virgem se esquece dos seus efeitos, ou de uma noiva se esquece do seu véu. Mas o meu povo esqueceram de mim por dias sem fim. Quer dizer, o povo todo esqueceram de quem? De Deus. O que é que o povo está fazendo aqui novamente? Nas igrejas, esquecendo de Deus e pregando Jesus. É o que eu venho falando. Ninguém quer ouvir, posso fazer nada. Como você sabe dispor bem os seus caminhos para buscar o amor, pois você poderia ensinar até as mulheres perdidas, mas borbas as suas roupas, se achou também o sangue de pobres inocentes que não foram surpreendidos no alto do roupa. Apesar de todas essas coisas, vocês ainda dizem: estou inocente. Certamente a sua ira se desenvolver de mim. És que entrei em juízo contra você, porque você diz: não pequei. Quantas pessoas dizem aí que não o quê? Pecou. E pecando. Porque você é tão leviana, fica sempre mudando de rumo. Também pelo Egito você será envergonhada, assim como você envergonhada pela Síria. Também do Egito você sairá com as mãos sobre a cabeça, porque o Senhor rejeitou aquilo em quem você confia. Quer dizer, você deixou de confiar em Deus para confiar em quem? Nos ídolos, nas imagens, nos pastores. Eles, aí o povo, estão fazendo dos pastores, dos padres, idolatria. Meu pastor é bom, meu padre é bom, vamos a... Não, está tudo errado, pode não. Você não será bem sucedida com a justiça dele. Infidelidade do povo. Quer dizer, você ajuda, e o povo passa a ser infiel a você, a Deus. Se um homem repudiar a sua mulher,
e ela deixar se tornar esposa de outro homem, ó, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Ó, não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Ó, ora, você se prostituiu com muitos antes e ainda assim. Que volta para mim, diz o Senhor. Levante-se os olhos aos lugares altos e veja onde você não se prostituiu. Na beira dos caminhos você se assentava e esperar deles, como o Arábia se assenta no deserto, e assim você contaminou a terra. Por quê? Contaminou a terra com o quê? Com a prostituição. Com a sua prostituição, com a sua maldade. É pois isso que não tem chovido, a chuva fora de época. Não veio, mas você tem a frente de prostituta e não quer ser envergonhada. Veja bem, escuta a Bíblia, escuta a Bíblia. Presta atenção ao Evangelho. O Evangelho, ele fala tudo. Não é fato que agora mesmo você me envergonha e invoca, dizendo: meu Pai, tu és o meu amigo desde a minha mocidade. Aquela hora vale o que para Deus? Nada. Não, nada. Conservarás para sempre a tua ira, ou a retirás até o fim. Sim, isso é o que você diz, mas comete maldade até não poder mais. Quer dizer, eu não posso falar nada, mas a Bíblia está dizendo. A mulher vai na prostituição. O que ele quer dizer é isso aqui, que mais tarde ninguém quer mais ela para quê? Para nada. Ela ali acabou toda a validade dela. A necessidade de arrependimento. Capítulo 3, versículo 6. Nos dias do rei Josias, o Senhor me disse: você viu o que fez a rebelde Israel? Foi todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores frutesas para entregar-se à prostituição. Entregar-se a quê? A prostituição. O que é que está acontecendo aqui em Juazeiro e região? Se entregaram tudo aqui à prostituição. Depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua traiçoeira irmã Judá viu isso, quando por causa de tudo isso, por ter ela cometido adultérios, eu despedi a rebelde Israel e lhe dei carta de divórcio. Carta de quê? De divórcio. Entendeu? Deus. Vi que a irmã dela transgrediria Judá. Não ficou com medo, mas também ela foi e se entregou à prostituição. E aconteceu que pela facilidade
com que se entregou à prostituição, ela contaminou a terra, porque adulterou, adorando pedras, árvores. Apesar de tudo isso, a irmã dela. Gente, você observa a história de Deus que está na Bíblia, é muito igual ao que está acontecendo hoje. Ou tem diferença? Não. A transgressora Judá não voltou para mim de toda a coração, mas fingiram diamente, diz o Senhor. Fingia que estava servindo a quem? A Deus. E o Senhor me disse: a rebelde Israel se mostrou mais justa do que a transição de Judá. Quer dizer, que eram duas o quê? Duas mulheres. Vá, pois, e proclame esta palavra para o lado do norte, dizendo: volte, rebelde Israel, diz o Senhor, não farei cair a minha ira sobre você, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, não matarei para sempre a minha ira. Então somente reconheça a sua iniquidade, reconheço que você transgrediu contra o Senhor seu Deus e que você se prostituiu com os seus estranhos debaixo de todas as árvores frutáceas e não dei ouvido à minha voz, diz o Senhor. Quantas pessoas estão aqui, quantas pessoas estão falando, estão ouvindo e não estão dando ouvido à voz de quem? De Deus. E aí, gente, vocês vão dizer o quê? Responda. Volte para mim, filho de rebelde, diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês. Quem é o esposo? Deus, de todas as mulheres. Você acha que Deus se adora para quem vive se prostituindo? Nunca. Eu os tornarei um de cada cidade, 2 de cada família, e os livrarei de Asiã. Versículo 15, capítulo 3. Darei a vocês pastores, segundo o meu coração, que os apacenta com conhecimento e com inteligência. Quando vocês se multiplicarem e se tornarem fecundados na terra, estão e diz: o Senhor nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhe virá a monte e não se lembrarão delas, nem deles sentirão falta, e não se fará outros naquele tempo. Chamarão Jerusalém de trono do Senhor, nele se reunirão todas as nações, em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Quer dizer, maligno não é Satanás, maligno é o coração da gente. Naquele dia, a casa de Judá andará com a casa de Israel, e eles virão justas da terra de norte para a terra de Dei, uma herança aos pais de vocês. Gente, estão escutando a Bíblia? Estão dando para entender, mulheres, homens que estão aqui?
Então, graças a Deus que estão ouvindo, né? Convite ao arrependimento. Eu disse a mim mesmo, como eu gostaria de colocá-la entre os filhos da mulher, a terra desejável, a mais bela herança das nações. Pensei que você me chamaria de pai e não se desviaria de mim. Olha o que ele perguntou. Que o povo, queria que o povo chamasse ele de quê? De pai. E não se desviaria das coisas. Capítulo 3, versículo 20. Mas assim como a mulher que com traição se afastaram do seu marido, assim você foi infiel para comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Casa de quê? Israel. Nos lugares altos se ouve uma voz, pranto, as súplicas dos filhos de Israel, porque eles perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Quer dizer, quantas pessoas estão esquecendo de Deus para servir a igrejas, para servir a pastores, a padres? Volte, rebeldes, eu curarei as suas rebeldias. O povo responde, és nós aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor, nosso Deus. Na verdade, não passa de ilusão o que vem das colinas, o barulho que vem das montanhas. Na verdade, a salvação de Israel até no Senhor, nosso Deus. Isso aqui, gente, é quando fala que quando Deus mandou Jesus, para ver se o povo se arrependia, está aqui a palavra. Jesus não veio para salvar nós, Jesus veio para salvar aquele povo de Israel. Aí a palavra já está dita, já está confirmada. Mas desde a nossa juventude, as coisas vergonhosas devorou o trabalho de nossos pais, as nossas ovelhas, o nosso gado, os filhos e as nossas filhas. Devemos nos prostrar em nossa vergonha e deixar que a nossa desonra nos cubra, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus. Nós temos o quê? Pecado. Pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, não demos ouvido à voz do Senhor nosso Deus. Quem de vocês está ouvindo a voz de Deus? Quem de vocês estão dando valor a Deus? Levanta a mão primeiro. Eu? Mas o homem dá voz ao outro homem, escuta as mentiras dos outros homens, mas a voz de Deus ele não escuta. Volta para Deus, olha ele falando. Se você volta, Israel, capítulo 4, volte para mim, diz o Senhor, se renove as suas abominações diante de mim, você não mais andará sem ruína. Quer dizer, nós temos o direito de ir para quem? Para Deus. E ali Ele vai nos abençoar. Se jurar em verdade, em juízo, em justiça,
dizendo: tão certo como vive o Senhor, então nele serão benditos as nações, nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá, de Jerusalém: lavre os campos, não cultivas e não semeia no meio dos espinhos. Deixe-se circuncidar para o Senhor, circuncidando o seu coração, homem de Judá, moradores de Jerusalém. Quer dizer, nós temos que servir a quem? A Deus. Não é a outro, não. Está ouvindo, compadre? Para que o meu furor não saia como fogo por causa da maldade do que você faz, e queime sem que haja quem possa apagar. Quer dizer, o fogo de Deus, quando ele vem, não tem homem no mundo que possa o quê? Apagar. Vamos parar por aqui. E aniversário meu irmão, que Deus mandou eu parar aqui. Já vamos em 1297 páginas. Falta 3 páginas para 1300 folhas. Então, meu irmão, obrigado. Aí o mal vem do norte. Então amanhã nós vamos seguir, se Deus quiser, estiver por aqui, estiver vivo, vamos seguir a palavra de Deus. Gente de Deus, eu vou fazer só uma pergunta a vocês. Entenderam a palavra? Deu para alguém ouvir alguma coisa? Deu para vocês ver, para as mulheres, o que Deus quer que vocês mudem? Os homens também. Vocês viram também que nós só devemos adorar um Deus, não tem dois? Mas o que é que o povo faz aí? Adora outro Deus, outra imagem. E eu peço a vocês, com todo o respeito que eu tenho a vocês, se vocês não mudarem a palavra de Deus, vocês não adianta vir para aqui não, é melhor estar em casa. Porque vocês pecam 2 vezes. Pecam saber e não obedecer. Peca saber e não obedecer. Não é dos 2 pecados? Eu estou aqui, povo de Deus, em nome de Jesus, para pregar para vocês a verdade. Povo que está do outro lado, me escuta. Eu não quero mal de ninguém. Se eu quisesse o mal, eu não estava aqui trabalhando de graça os outros, não. Eu estava trabalhando no dinheiro, como os outros estão trabalhando aí. Como eu vi ontem na internet, um presidente de uma Assembleia de Deus de Recife, ganhando 200 mil reais por mês. O salário dele, 200 mil. Fazendo os pastores ligar para as velhinhas aposentadas para elas trazerem o 13º para dar à igreja. Gente de Deus, onde é que a gente vai? Outra bagaceira em Sergipe, outra bagaceira em Pernambuco. Parece que outra bagaceira aqui na Bahia. Tudo da Assembleia de Deus. Gente, que coisa horrível. Está aí, não estou dizendo, falando mal de ninguém, não. Está na internet para todo mundo ver. Então eu pergunto a vocês, com todo o respeito que eu tenho a vocês, está correto isso? Tá, vovô? Tá, mulheres que estão aqui? Vocês estão ouvindo, então? Ninguém está dizendo que vocês mudem.
A gente está dizendo que vocês escutem a palavra de Deus. Que a corrupção, a prostituição veio do começo do mundo. E ela não vai se acabar nunca. Porque é da ruindade do coração do homem. Em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixa cair em tentação, mas livre do mal. Que teu é o rei, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Olha, amanhã, hoje está se vencendo a internet. Eu pago 153 da internet. Se Deus quiser, daqui para segunda eu pago. Quem puder me ajudar com qualquer coisa para pagar a internet. A internet está fazendo tanto trabalho aqui. Está sendo tão servidor aqui nesse lugar. Quem puder, com 10 reais. Eu vejo, não é falando não. Eu vejo pediram para Bolsonaro R$1,90. Deram milhões, mas para a obra de Deus ninguém tem nenhum real para dar. Isso é muito revoltante. Há um político que come dinheiro de todo lado, mas para a obra de Deus ninguém tem um centavo para ajudar. Mas eu estou pedindo a vocês que puderem nos ajudar. E ajuda, que um dia eu vou deixar de pedir em nome de Jesus. Em nome de Deus. Estou trabalhando para isso. Estou trabalhando e eu fiz um propósito a Deus que no dia que eu for contratado e tiver um salário bom, eu vou botar uma caixa ali e vou dizer, quem quiser botar aqui, bota, dízimo, oferta, porque isso é obrigatório bíblico. Mas eu pedi não. E nem eu dizer não. Porque isso é vergonhoso para mim falar. Eu falo a todos. Eu falo na última hora. Mas Deus vem honrando nosso trabalho. Está aqui, quem trouxe alguma coisa, coloca.